A noite caía lentamente sobre a pequena cidade, encravada entre montanhas silenciosas e rios que serpenteavam como fitas prateadas. As ruas de paralelepípedos ainda guardavam o calor do dia, mas a brisa fria que vinha do campo anunciava que o descanso já se aproximava para muitos. No entanto, em uma fazenda afastada, não havia tranquilidade. O som de risadas ecoava pelo pátio amplo, risadas que não traziam alegria verdadeira, mas sim zombaria e crueldade. O dono daquelas terras era Rogério Bastos, um milionário conhecido por sua arrogância e pelo gosto em humilhar aqueles que tinham menos que ele. De terno impecável, mesmo em meio à poeira, ele caminhava com taça de vinho na mão, exibindo-se para os convidados de sua festa particular. Não era raro Rogério organizar eventos estranhos apenas para mostrar poder, e naquela noite ele tinha preparado um espetáculo que para ele seria memorável. Amarrado a um tronco de madeira, um cavalo de porte majestoso, mas visivelmente maltratado, respirava com dificuldade. Sua pelagem, outrora reluzente, agora estava suja de lama e sangue seco, e os olhos, fundos e opacos, revelavam o sofrimento de meses de descaso. Seu nome era Astro, e qualquer um que tivesse um mínimo de compaixão perceberia que ele mal se mantinha de pé. Os convidados, movidos pela influência de Rogério, riam e apontavam, zombando do animal. Alguns tiravam fotos, outros apostavam se o cavalo aguentaria mais alguns minutos preso. O milionário, com um sorriso frio, anunciou em voz alta: "Senhores, vejam o espetáculo de hoje. Este cavalo não passa de uma sombra, mas quero que testemunhem como até a fraqueza pode nos divertir." As gargalhadas ecoaram ainda mais fortes, enchendo o ambiente de uma energia pesada. Astro puxava as rédeas amarradas, mas estava exausto demais para lutar. Cada movimento parecia roubar-lhe o pouco de vida que restava. Entre a plateia silenciosa, que observava de longe, estava Mateus Araújo, um homem simples, de roupas gastas e mãos calejadas pelo trabalho diário no campo. Diferente dos outros, ele não ria. Seus olhos estavam fixos no cavalo, e dentro deles ardia uma mistura de indignação e tristeza. Mateus já havia perdido muito na vida. Sua esposa em um acidente inesperado, e sua filha para uma doença que não conseguiu vencer. Mas nunca havia perdido a sensibilidade diante do sofrimento, fosse humano ou animal. Enquanto a multidão continuava com suas piadas cruéis, Mateus deu um passo à frente. Não precisou levantar a voz, mas o silêncio pareceu se formar naturalmente ao redor dele, como se a sua presença carregasse um peso invisível. "Isso não é diversão, Rogério. É crueldade", disse ele firme, encarando o milionário. O riso de Rogério se transformou em um sorriso debochado. Ele desceu 2 degraus da varanda e aproximou-se de Mateus, medindo-o de cima a baixo como quem avalia um inseto. "Crueldade?", retrucou ele rindo de canto. "Você, um homem sem nada, vem aqui me ensinar o que é certo ou errado? Esse cavalo é meu. Posso fazer dele o que eu quiser." Mateus respirou fundo, mas não desviou o olhar. "Pode ser seu de papel, mas a vida dele não é propriedade. Ninguém tem o direito de tratar um ser vivo assim." Um murmúrio se espalhou entre os convidados, alguns rindo da ousadia, outros se sentindo desconfortáveis com a verdade crua nas palavras do homem simples. Rogério, porém, apenas ergueu a taça e, com sarcasmo, brindou diante de todos. "Vamos ver se a coragem das suas palavras se mantém quando eu disser que este cavalo será solto amanhã no campo, sem água, sem comida. Quero ver quanto tempo ele aguenta. Aposto que menos que uma semana." Astro gemeu baixo, como se entendesse a sentença cruel que acabara de ser proferida, e foi nesse momento que Mateus tomou sua decisão. Ele não poderia deixar aquilo acontecer, não apenas por compaixão pelo animal, mas porque algo dentro dele dizia que aquele encontro não era por acaso. A chuva começou a cair fina, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. Muitos convidados se recolheram para dentro da casa luxuosa, mas Mateus permaneceu fixo, observando o cavalo que mal conseguia manter-se em pé. Seus olhos e os de Astro se encontraram por um instante, e nesse olhar silencioso houve um pacto invisível. Nem o homem simples, nem o animal quebrado estavam dispostos a desistir. A introdução daquele encontro marcaria o início de uma jornada que mudaria destinos, revelaria a verdadeira face da coragem e exporia as fraquezas escondidas por trás da riqueza e do poder.
Porque às vezes, a força não está em quem possui mais, mas em quem não tem medo de lutar pelo que é justo. E Mateus, mesmo sozinho, estava disposto a lutar. A madrugada chegou silenciosa, mas na mente de Mateus o barulho das risadas e da humilhação ainda ecoava. Ele não conseguiu dormir. Sentado em sua pequena varanda de madeira, olhava para o céu nublado, como se buscasse forças em algo maior que ele próprio. O rosto de Astro não saía de seus pensamentos. Os olhos fundos, o corpo exausto, a respiração fraca. Cada detalhe do sofrimento daquele animal parecia gravado em sua memória como uma ferida aberta. Mateus era um homem acostumado a lutas silenciosas. A vida nunca lhe dera facilidades. Desde pequeno aprendera a trabalhar com a terra, com os animais e com o pouco que a natureza lhe oferecia. E foi esse contato constante com a simplicidade que moldou seu caráter. Ele sabia reconhecer a dor e o valor de cada vida. Por isso, a cena da festa de Rogério Bastos havia despertado algo que ele não conseguia ignorar. No fundo, Mateus sabia que não podia enfrentar um homem poderoso como Rogério de forma direta. O milionário era influente, tinha aliados na política local e até mesmo na polícia. Desafiá-lo em público era quase como assinar sua própria sentença. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de Mateus gritava. Não fazer nada seria o mesmo que se tornar cúmplice daquela crueldade. Com essa ideia firme em seu coração, ele se levantou ainda na escuridão da madrugada. Pegou uma lanterna, algumas cordas e um saco com ferramentas improvisadas. Sabia que não seria fácil, mas tinha tomado sua decisão. Iria até a fazenda de Rogério e resgataria Astro. O caminho até lá não era longo, mas parecia interminável naquela noite fria. O vento assobiava entre as árvores e a chuva fina transformava o solo em lama escorregadia. A cada passo, o coração de Mateus batia mais forte, como se pressentisse que aquela noite marcaria o início de uma nova fase em sua vida. Quando se aproximou da fazenda, percebeu que a maioria dos convidados já havia ido embora. As luzes da casa grande ainda estavam acesas, mas o pátio onde Astro havia sido amarrado estava deserto. O cavalo permanecia preso ao tronco, tremendo de frio e claramente debilitado. Mateus respirou fundo, certificou-se de que ninguém o observava e correu até o animal. Aproximou-se devagar, sussurrando palavras suaves. Calma, amigo. Eu vim te tirar daqui. Aguenta só mais um pouco. Astro, mesmo fraco, levantou lentamente a cabeça. Seus olhos encontraram os de Mateus, e naquele olhar havia medo, mas também um fio de esperança. Com mãos firmes, Mateus soltou as cordas que prendiam o cavalo. As marcas profundas nos pelos mostravam o quanto ele havia sofrido. O animal cambaleou, quase caindo, mas Mateus o apoiou, colocando o ombro sob seu pescoço para ajudá-lo a ficar de pé. A cada passo, Astro parecia mais perto do desmaio. Mateus sabia que não poderia levá-lo longe naquela condição. Então, usando os galhos e cordas que havia trazido, improvisou uma espécie de maca rústica. Com muito esforço, conseguiu puxar o cavalo até a beira da estrada, onde sua velha carroça o aguardava. A viagem até sua casa foi lenta e exaustiva. A chuva engrossou, tornando a estrada quase intransitável. Mateus, encharcado e coberto de lama, não se importava com o próprio desconforto. Seu único objetivo era manter Astro vivo. A cada parada, ele verificava a respiração do animal. Falava com ele como se pudesse passar forças apenas com palavras. Horas depois, finalmente chegaram. Mateus levou Astro para o pequeno celeiro atrás de sua casa. O lugar era simples, mas aconchegante. Espalhou palha seca no chão, preparou um cobertor improvisado e aquecedor a lenha para amenizar o frio da madrugada. Depois, com água morna e panos limpos, começou a lavar as feridas do cavalo. O cheiro de sangue misturado com lama era forte, mas Mateus não parava. Cada gesto era feito com cuidado, como quem trata não apenas de um corpo, mas de uma alma ferida. Astro demorou para se acomodar, mas aos poucos, com a voz suave de Mateus guiando-o, deitou-se na palha. Exausto, fechou os olhos. Mateus passou a noite inteira ao lado dele, vigiando, pronto para ajudar caso o animal piorasse. Quando o sol nasceu, trazendo a primeira luz dourada da manhã, Astro ainda respirava. Era fraco, irregular, mas estava vivo. Mateus sentiu uma onda de alívio e esperança. Sabia que o caminho seria longo e difícil, mas aquele era apenas o primeiro passo. Enquanto isso, na mansão de Rogério Bastos,
O clima era completamente diferente. O milionário acordou tarde, ainda saboreando a sensação de poder da noite anterior. No entanto, ao descer até o pátio, encontrou apenas o tronco vazio. Astro havia desaparecido. Sua expressão de triunfo transformou-se em raiva instantânea. Mandou chamar seus funcionários e exigiu respostas. Quando ninguém soube explicar o ocorrido, Rogério concluiu que alguém havia ousado desafiar sua autoridade, e isso para ele era imperdoável. Descubram quem levou o cavalo. Quero respostas até o fim do dia. Rugiu, derrubando a taça de café contra a parede. A notícia espalhou-se rápido pela cidade. Alguns comentavam em segredo que, finalmente, alguém havia feito o que todos tinham medo de tentar: enfrentar Rogério. Outros, temendo represálias, preferiam fingir que nada havia acontecido. O nome de Mateus começou a surgir em murmúrios, pois todos sabiam que ele havia confrontado o milionário na festa. Mateus, por sua vez, não buscava reconhecimento. Passou o dia inteiro cuidando de Astro. Preparou uma mistura de ervas medicinais para ajudar nas feridas, alimentou-o com grãos leves e água fresca e falava com ele constantemente, como se cada palavra pudesse curar um pedaço da dor acumulada. Os dias seguintes foram de luta. Astro oscilava entre melhoras e recaídas. Havia momentos em que parecia forte o suficiente para se levantar, mas logo as pernas fraquejavam. Mateus não desistia. Dormia pouco, comia menos ainda, mas não deixava o cavalo sozinho. Aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. O olhar de Astro, antes vazio, começou a ganhar brilho novamente. Pequenos gestos de confiança surgiam. Ele aceitava a comida sem hesitar, descansava com menos medo e, em uma manhã chuvosa, arriscou os primeiros passos firmes dentro do celeiro. Mateus sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquilo era mais do que uma vitória. Era como ver a vida renascer diante de seus olhos. Mas junto com essa esperança, crescia também a ameaça. Rogério Bastos não havia desistido. Ao contrário, sua raiva se transformara em uma obsessão. Ele não suportava a ideia de que um homem simples tivesse desafiado seu poder e estava disposto a usar todos os meios possíveis para recuperar o que considerava seu. O confronto entre os dois era inevitável, e quando finalmente acontecesse, não seria apenas um cavalo em jogo, mas valores muito maiores: compaixão contra arrogância, justiça contra crueldade, humildade contra poder. Mateus ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. O passar dos dias trouxe consigo um misto de esperança e tensão. No pequeno celeiro, Astro dava sinais de recuperação. Seu corpo ainda estava marcado, mas as feridas começavam a cicatrizar. Ele já conseguia ficar em pé por mais tempo e seus olhos, antes apagados, agora refletiam uma centelha de vida. Mateus sentia orgulho em cada pequeno avanço. O cavalo parecia responder não apenas aos cuidados físicos, mas também à dedicação emocional que recebia. Todas as manhãs, Mateus o alimentava com grãos, frutas e ervas que cultivava em sua horta. À tarde, o levava para caminhar lentamente pelo quintal, apoiando-o quando as pernas falhavam. Aos poucos, Astro recobrava não só a força, mas também a confiança em si mesmo. E Mateus, ao vê-lo melhorar, sentia-se também renascendo. O luto que carregava pela esposa e pela filha começava a dar lugar a uma nova razão para viver: proteger e cuidar daquele animal que a vida colocara em seu caminho. Porém, fora daquela casa simples, o mundo fervia. Rogério Bastos estava cada vez mais furioso. Já havia enviado empregados para vasculhar os arredores, interrogar a moradores e até oferecer recompensas para quem trouxesse informações sobre o paradeiro de Astro. Seu orgulho estava ferido. Para ele, não se tratava apenas de um cavalo. Era uma questão de poder. Ninguém me desafia e sai impune, dizia, rangendo os dentes enquanto andava de um lado para o outro em sua sala luxuosa. Alguns funcionários, temendo represálias, chegaram a comentar discretamente que Mateus era o responsável pelo desaparecimento. Mas não havia provas, apenas suspeitas. Rogério, no entanto, não precisava de certezas. Para ele, bastava uma fagulha para acender a fogueira da vingança. Enquanto o milionário arquitetava seus planos, Mateus seguia focado na recuperação de Astro. Em uma tarde ensolarada, arriscou levá-lo até um campo aberto nos fundos da propriedade. O cavalo, hesitante no início, logo mostrou um vigor surpreendente.
Deu alguns passos mais firmes, ergueu a cabeça e soltou um relincho forte, como se quisesse anunciar ao mundo que estava de volta. Mateus sorriu emocionado. Sentia que Astro não era apenas um sobrevivente, mas um símbolo de resistência. Cada progresso do cavalo era um lembrete de que a vida, mesmo quando esmagada pela crueldade, sempre encontrava um jeito de florescer novamente. Naquela noite, sentado na varanda, Mateus refletia sobre tudo. O céu estrelado parecia testemunhar seus pensamentos. Ele sabia que Rogério não ficaria de braços cruzados. O milionário viria atrás dele e o confronto era apenas uma questão de tempo. Mas, ao olhar para Astro descansando no celeiro, Mateus se encheu de coragem. Não importava o que viesse, ele estava pronto para proteger o animal até o fim. O inevitável aconteceu alguns dias depois. Mateus estava no campo, treinando Astro em pequenos trotes, quando percebeu uma nuvem de poeira se aproximando pela estrada. Logo, identificou a carruagem luxuosa de Rogério, acompanhada por 2 capangas armados. Seu coração disparou, mas ele se manteve firme. Rogério desceu com sua habitual arrogância. O sol refletia em seus óculos escuros e o sorriso frio denunciava que ele não viera para conversar. "Então é verdade", disse ele, caminhando lentamente até Mateus. "Você ousou me desafiar. Pegou o que é meu." Mateus respirou fundo. "O que você chama de seu quase morreu amarrado e esquecido. Esse cavalo não é um objeto, Rogério. Ele é um ser vivo." O milionário riu com desprezo. "Poupe-me desse discurso barato. Vou dar uma chance. Devolva Astro agora. E talvez eu pense em perdoar sua insolência." Mateus permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para Astro, que observava a cena com os músculos tensos. Então, respondeu firme: "Ele não vai voltar para suas correntes. Se quiser, vai ter que passar por mim." O sorriso de Rogério se desfez. Ele acenou para os capangas que imediatamente avançaram em direção a Mateus. O homem simples, sem armas além de sua coragem, colocou-se à frente de Astro. Os minutos seguintes foram intensos. Mateus lutou com todas as forças que tinha, desviando, usando o ambiente a seu favor, resistindo. Astro, em um gesto instintivo, relinchou alto e bateu os cascos no chão, assustando um dos capangas. No fim, embora exausto e ferido, Mateus conseguiu resistir tempo suficiente para que os homens recuassem. Rogério, furioso, prometeu: "Você vai se arrepender de ter me enfrentado. Eu vou acabar com você e com esse cavalo." E partiu, deixando para trás uma atmosfera pesada de ameaça. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Mateus sabia que Rogério não desistiria. Por isso, começou a se preparar. Fortaleceu o celeiro, fez contatos discretos com vizinhos que compartilhavam de sua indignação e, principalmente, intensificou os cuidados com Astro. Se viesse uma batalha maior, queria que o cavalo estivesse no auge de sua força. A cidade também começou a se agitar. Rumores sobre o confronto se espalhavam. Muitos admiravam a coragem de Mateus, mas poucos se dispunham a se expor contra Rogério. O milionário controlava negócios, terras e até autoridades locais. Ainda assim, uma chama de esperança começava a surgir entre os moradores mais simples. Se um homem sozinho podia enfrentar o poder, talvez houvesse chance de mudança. Certo dia, Mateus levou Astro para treinar em um campo aberto. O cavalo, agora mais forte, corria com vigor, seus músculos se contraindo em harmonia, o som dos cascos ecoando como um hino de liberdade. Ao vê-lo assim, Mateus percebeu que Astro não era apenas um animal que ele havia salvo. Ele era um companheiro, um reflexo de sua própria luta pela vida, um símbolo de algo muito maior. Enquanto isso, Rogério tramava sua vingança final. Já não se tratava apenas de recuperar Astro. Para ele, era questão de esmagar Mateus diante de todos, mostrar que ninguém podia desafiar seu poder sem pagar caro. Reuniu mais homens, planejou ataques e aguardava o momento certo para agir. Mateus, intuitivamente, pressentia o perigo, mas, em vez de recuar, fortaleceu sua determinação. Já não se tratava apenas de proteger Astro. Era sobre defender a dignidade, a compaixão e a esperança que começavam a florescer não só em sua casa, mas em toda a comunidade que observava aquela história se desenrolar. O destino caminhava para um confronto inevitável. O homem simples contra o milionário arrogante, a compaixão contra a crueldade, o renascimento de Astro contra a obsessão de Rogério.
E no fundo de seu coração, Mateus sabia. O que aconteceria nos próximos dias definiria não apenas a vida dele e de Astro, mas o futuro de todos aqueles que, em silêncio, ansiavam por justiça. O dia decisivo chegou sem aviso. A manhã estava clara. O céu azul parecia anunciar tranquilidade, mas Mateus sentia no peito o peso de uma tempestade iminente. Astro pastava calmamente no campo, mas seus ouvidos atentos e movimentos enérgicos mostravam que também pressentia algo. O silêncio foi quebrado pelo som de motores. 3 caminhonetes pretas surgiram na estrada de terra, levantando poeira e trazendo com elas a sombra da ameaça. Rogério Bastos desceu do carro principal, acompanhado por um grupo maior de capangas. Seus olhos brilhavam de ódio. Aquele não era mais o homem que apenas queria provar poder. Era alguém obcecado em destruir. Mateus se colocou à frente de Astro. Não tinha armas além de sua coragem e a certeza de que lutava pelo certo. O vento balançava suas roupas simples, mas seu semblante era firme. Chegou a hora de acabar com isso, Mateus, gritou Rogério, a voz carregada de rancor. Hoje todos vão ver quem manda nesta terra. Os capangas avançaram. Mateus tentou resistir, mas era um homem contra muitos. Astro relinchou alto, como se chamasse forças do próprio céu. Num movimento instintivo, rompeu a cerca e correu para junto de Mateus. O cavalo, agora recuperado, mostrou toda a sua imponência. Erguendo-se nas patas traseiras, avançou contra os homens que tentavam cercar o amigo humano. O som dos cascos batendo no chão ecoou como trovões, espalhando o medo entre os agressores. O confronto se tornou caótico. Mateus, mesmo sendo derrubado algumas vezes, levantava-se sempre. Astro lutava ao seu lado, não como animal submisso, mas como companheiro. Era uma cena de resistência pura, homem e cavalo contra a tirania. Em meio ao tumulto, vizinhos começaram a surgir, primeiro tímidos, depois em maior número. A cidade, cansada de viver sob o domínio de Rogério, encontrou naquele momento a coragem que faltava. Homens, mulheres e até jovens se uniram em volta da fazenda de Mateus. Alguns traziam ferramentas de trabalho, outros apenas a voz. Mas todos tinham algo em comum. Não estavam mais dispostos a ver injustiças. O que começou como uma luta desigual transformou-se em um clamor coletivo. Rogério, percebendo a multidão crescendo, perdeu o controle. Gritava ordens, mas seus capangas já não obedeciam com a mesma firmeza. O medo de enfrentar uma comunidade inteira era maior que a lealdade comprada com dinheiro. Mateus, ferido, mas de pé, ergueu a voz. Este cavalo não é mais símbolo da sua crueldade, Rogério. Ele é símbolo da vida que você tentou apagar e não conseguiu. Aqui ninguém mais vai se curvar diante do seu poder. O povo respondeu com aplausos e gritos de apoio. Rogério, impotente diante da união que surgia, tentou fugir, mas foi cercado. A polícia, pressionada pelo clamor popular, não teve escolha a não ser intervir. Pela primeira vez, Rogério Bastos foi levado algemado, incapaz de esconder a fúria estampada em seu rosto. O silêncio que se seguiu foi de alívio. Mateus abraçou Astro, sentindo o calor e a força do animal. Estava exausto, mas sabia que aquele era apenas o início de uma nova etapa. Nos dias seguintes, a história se espalhou. O resgate de Astro e a resistência de Mateus se tornaram notícia em jornais locais e logo ganharam alcance nacional. Pessoas de diversas cidades passaram a visitar o pequeno sítio, trazendo apoio, doações e, principalmente, gratidão. Astro virou símbolo de superação. Sua imagem estampava cartazes, vídeos e campanhas de conscientização sobre maus tratos. Crianças iam até a fazenda para conhecê-lo e saíam de lá encantadas com a imponência e doçura do animal. Mateus, no entanto, não buscava fama. Para ele, tudo aquilo tinha apenas um significado. Astro havia sobrevivido e, junto com ele, uma mensagem havia sido plantada. Com a ajuda dos vizinhos e de voluntários, transformou seu sítio em um pequeno refúgio para animais abandonados. Batizou o lugar de Recanto Astro, em homenagem ao amigo que lhe dera nova razão para viver. O espaço cresceu rapidamente. Cada animal resgatado era tratado com o mesmo carinho e dedicação que Mateus dedicara a Astro. O refúgio virou ponto de esperança, um lugar onde histórias de dor se transformavam em histórias de renascimento. E Mateus, antes visto apenas como um homem simples e solitário, passou a ser reconhecido como símbolo de coragem e compaixão. Mas em seu coração,
ele continuava o mesmo, um homem que havia perdido muito, mas que aprendera que o amor pode renascer nos lugares mais improváveis. Astro, com o tempo, voltou a correr pelos campos com força total. Sua presença era majestosa, inspirando todos que o viam. Para Mateus, cada galope do cavalo era como um hino à vida, uma lembrança de que, por mais sombria que seja a noite, sempre existe a promessa de um novo amanhecer. O vilão que um dia tentara destruir tudo foi derrotado, não pela violência, mas pela união e pela verdade. E a história de Mateus e Astro permaneceu viva, contada e recontada, como exemplo de que a verdadeira grandeza não está no dinheiro, nem no poder, mas na capacidade de defender o que é justo, porque no fim foi isso que mudou tudo. Um homem simples que se recusou a virar o rosto diante da crueldade, e um cavalo que, mesmo à beira da morte, escolheu lutar pela vida. E juntos, eles provaram que coragem e compaixão são forças que ninguém pode destruir.